Nasci num lar totalmente destruído. Um lar onde a minha avó era uma bruxa, irmão. Uma macumbeira, irmãos. Olha o nome, macumbeira. Se fosse pelo menos assim, bocumbeira, né? Já melhorava, né? Mas é macumbeira. A minha avó fazia um trabalho aqui, o mal acontecia ali. Quantos lares foram prejudicados? Quantos casais foram separados por causa daqueles trabalhos? O meu avô, de uma organização do qual eu fui orientado pelos meus amigos advogados e irmãos queridos, a não falar o nome, mas o meu avô atingiu o grau máximo dessa organização, a um ponto dele receber das próprias mãos de Satanás riquezas. Ele se tornou muito rico, irmão, em toda a região de Teixeira de Freitas, Bahia, e Carlos Chagas, Minas Gerais, dono de tantas fazendas, de tantos prédios, condomínios, redes de restaurantes. Mas olha, irmãos, Satanás, quando dá algo para alguém, cedo ou tarde, ele vem pedir a paga, ele vem cobrar o que a pessoa deve. E Satanás chegou ao meu avô e falou: te dei tudo o que você quis, tudo que você me pediu, agora você tem que me dar o que você me deve. E Satanás então pediu um descendente, um varão, um homem para ser sacrificado ou para se colocar na linhagem e ser o sucessor do meu avô. Amados, meu pai estava com eles e o meu avô não podia mais gerar filhos, descendentes. Ele então falou para o meu pai: você vai gerar esse descendente. E montaram os três um projeto maligno. E o meu pai saiu então de Carlos Chagas, Minas Gerais, para o estado de São Paulo. E na cidade ali de Piraju, conheceu a minha mãe e casou-se com ela e levou ela de São Paulo para Carlos Chagas, ela sem saber de nada. E ali começou aquele projeto maligno, aonde a minha mãe logo ficou grávida. Então eles contrataram parteiras, porque aquela criança não podia ter conhecimento nenhum de existência. E o parto teve que ser feito na nossa própria casa, muito grande, casa muito boa. Mas olha, irmãos, não era um hospital. E por algumas complicações, e por não levar a minha mãe ao hospital, nasceu a minha irmã tetraplégica. Sofre até hoje em um centro de reabilitação na cidade de Jaci, ao lado de São José do Rio Preto. Irmãos, no ano seguinte a minha mãe ficou grávida novamente. Foi quando eu nasci. Aos 6 meses de idade, eles pegaram, trancaram a minha mãe em um dos quartos daquela casa tão grande. E ali, irmãos, eles me sequestraram. Me levaram para a cidade de Caravelas, Bahia, depois para a cidade de Nanuque, Feira de Santana, e deixou a minha mãe lá. A minha mãe conseguiu socorro dos vizinhos, aonde eles ajudaram ela a sair daquela situação. Ela começou a procurar as autoridades daquela cidade, mas como meu avô era muito rico, muitos estavam já comprados. Ela não teve apoio e ainda recebeu ameaças para poder voltar para o estado de São Paulo. Você pode imaginar quantas são mães aqui? Levante uma das suas mãos. Você já pensou, mãe? Você gera o seu filho, você sofre por 9 meses, enjoos, tantas lutas, e de repente levam seu filho para sempre. A minha mãe sofreu demais, amados. Sofreu demais. Por 30 anos, sem saber aonde o filho estava. Se estava vivo, se estava morto. Então, aos 4 anos de idade, eles começaram a me levar para essa consagração. Me levavam para os cemitérios, a altas madrugadas. E ali me dava um banho, me preparando para consagrar o diabo. Então esse banho era feito de ervas, mas também era feito de vísceras, de cadáveres totalmente deteriorados. Era uma podridão, era um fedor, algo terrível. Eles jogavam aquilo sobre a minha cabeça e começavam a invocar a Satanás. Muitas vezes fizeram isso, nada aconteceu. Mas teve uma vez que algo aconteceu. No meio daquela escuridão, eu vi se aproximar de mim algo muito mais escuro e tenebroso do que aquelas trevas. E com uns olhos de fogo, algo terrível. E aquela coisa parou na minha frente e bradou uma voz: tem uma luz sobre a vida dele, e por isso eu não posso dominá-lo.
Aleluia, irmão. Essa luz brilha na tua vida. É por isso que o diabo não pode contra você. A luz que brilha na tua vida, qual é o nome dessa luz? Qual é o nome dessa luz? Jesus é a luz que brilha na tua vida. Sabe, irmãos, eu só tinha 4 anos de idade, mas quando eu ouvi aquilo, eu falei: há uma luz sobre a minha vida, há algo muito mais poderoso do que isso. A partir dali, irmão, eu passei a acreditar que havia algo maior do que aquele mal que me perseguia. Sabe, irmãos, por meu avô não conseguir dar a Satanás o que ele queria, ele veio e matou fulminante. Ai daquele que faz uma aliança com Satanás, vai pagar caro. Muitos vão pagar com a própria vida. Sabe, irmãos, quando Satanás veio e levou meu avô, ele, antes de casar com a minha avó, tinha constituído outra família. E quando ele se separou, ele deu muitas riquezas, deu o que eles tinham de direito. Mas o meu avô ainda era tão rico, que quando eles souberam da morte deles, contratou vários jagunços para ir na fazenda do qual nós morávamos e matar todos nós. A minha avó ficou sabendo, foi com meu pai numa concessionária em 79 e comprou 2 F100, que era caminhonete, mais badalada daquela época, colocou a capota, chegou na fazenda e falou para nós: pegue tudo que vocês puderem, arrume as malas, porque nós temos que ir embora. Irmãos, minhas tias começou a arrumar tudo ali, arrumaram as malas, jogaram dentro daquelas caminhonetes, já tinha ali alimento, já tinha ali água, já tinha ali combustível, e nós então ficamos ali, e a minha avó falou: para onde nós iremos? E o meu pai falou: eu assisti uma reportagem, que falaram que a Transamazônica já está liberada. Então eles falaram: é para lá que nós vamos. Não conhecíamos nada, irmãos. Não sabíamos que aquela estrada só tinha barro e árvore. Irmãos, depois de muitos dias rodando a Transamazônica, foi acabando o alimento, acabando a água, acabou tudo. E agora, comer o quê? Nós pequenos, eu e os meus primos, começamos a chorar e falar: queremos comida, queremos comida. Irmãos, eu não sei quem, mas teve um abençoado que plantou uns pés de manga na beira da Transamazônica. Só que nós não tivemos sorte de pegar as mangas maduras. As mangas estavam aquelas manguetinhas, sabe, desse tamaninho. Irmãos, aquilo com limão é bom, né? Ah, com sal, vocês estão ligados, né? Irmão, nós passamos a comer aquilo, irmãos. Depois de 2 dias comendo manguetinha, nós já estávamos assim. A gente não aguentava mais manguetinha, irmão. Era um desespero que você nem imagina. E ao subindo uma grande serra, de repente, irmãos, chegamos lá em cima, vários madeiras, toras de madeiras, jogada ali, nós não podíamos ir. Então desceu meu pai, meu tio e algumas das minhas tias para poder tirar aquilo ali. De repente sai de dentro daquele mato, irmãos, uma tribo de índios, tudo armado, todos armados ali, unga, 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 unga. E aí, irmãos, nós, crianças, entramos debaixo dos carros, tchum, e ficamos assistindo aquela coisa horrível. E de repente uma tia minha, que assistia aqueles filmes antigos, irmãos, eu estava ministrando em outro lugar aí, tinha uma irmã que sabia até o nome do ator. Falei: irmã, a senhora é de longos e longos, longos tempos. Ela sabia o nome até do ator. Sabe aqueles filmes, irmão, dos americanos contra os índios, né? Ia naquela canoinha com aquele chapeuzinho de esquilo na cabeça, né? E era pei, pei, e os índios, tum, tum. Quando eles estavam perdendo, aí, os americanos estavam perdendo, o que eles faziam? Preparavam um monte de presente e davam para os índios. Aí os índios poupavam a vida deles.
A minha tia gritou de lá: corre para as bolsas, pega espelho, pente e batom. Irmão, se fosse hoje eu não ia entender esse negócio não, irmão. Quer dizer, se fosse naquela época, hoje eu entendo. Irmãos, tem muitos aí que falam do batom. Eu sou contra batom. Eu não gosto do batom. Irmãos, aquele batom estava abençoado. O cara lá, o unga-bunga lá, grandão lá, era o chefe da turma. Pegou um espelho e começou. Irmãos, eu trabalho e trabalhei com tantas tribos indígenas e os índios têm uma beleza natural maravilhosa. Mas aquele cara era muito esquisito, irmãos. Primeiro ele tinha um pau enfincado no beiço, irmão, que o beiço dele ia lá embaixo. Ele tinha um pau enfincado na orelha, no nariz. Irmãos, era uma coisa que eu vou lhe dizer. Você tinha que ter fé para poder ver, viu? Aí, irmãos, ele achou que ele era lindo demais. E quando ele pegou o batom vermelho, irmãos, aí ele se achou o máximo. E ele virou para os outros índios que estavam lá segurando o pessoal e falou: Você entendeu? Nem eu. Eu só sei que os caras soltaram o tio, soltaram minhas tias. E aí, olha, irmão, foi um momento tão maravilhoso. Mas quando pensávamos que tudo estava resolvido, irmãos, ele virou novamente. E os caras pegaram o meu tio e o meu pai e saíram arrastando para dentro do mato. Foi um desespero, irmãos. Porque nós pensamos assim: são canibais. Vão comer 2 e depois vão querer mais. Esses caras vão voltar para pegar mais gente. Nós não sabíamos o que fazer, irmãos. Se corríamos, se ficávamos. As mulheres não sabiam dirigir. Como que ia tirar aquelas toras? Foram horas muito difíceis. Mas graças a Deus, irmãos, de repente, o mato começa a balançar. E a gente com medo: Senhor, meu Deus, o que será? O que será isso aí? Será os índios ou será o tio e o meu pai? Graças a Deus era o meu tio e o meu pai, com 2 ramanchins nas costas. Ramanchins é um cesto de cipó que os garimpeiros, os índios, os ribeirinhos, os planaltinos na Amazônia usam para carregar as coisas. E esses 2 ramanchins estavam cheios de milho, irmãos. Aleluia, Jesus! De manguetinha para milho. Irmãos, tiramos aquelas toras e fugimos dali por causa dos índios. E quando nós chegamos num rio, num garapé, aí nós paramos ali, irmãos, e foi o dia do milho. Agora você imagina, irmãos, 5 dias, milho no café da manhã. Por que você já está rindo? Milho na merenda, milho no almoço, e na janta, o que foi, irmão? E no café da manhã, o que foi, irmãos? Como é que você sabe? Você estava lá? Irmãos, depois de 5 dias comendo milho, eu já estava amarelo. Eu fiquei com trauma de milho por 10 anos. Depois de 10 anos eu voltei a comer milho de novo. Eu gosto de uma pamonha, viu? Mas, irmãos, não foi fácil. Até que nós chegamos na cidade de Pacajá. Você sabe onde fica? Então eu sou internacional, tá vendo, pastor? Irmãos, nem Judas passou lá. Nós não achamos a bota dele. Irmãos, olha, eu vou lhe dizer, para geograficamente te ajudar, fica no Xingu. Você sabe onde fica o Xingu? Irmãos, fica bem longe. No meio da Amazônia. E ali nós chegamos e o que dava dinheiro era a extração da castanha do Pará. Nós então investimos todo o dinheiro que nós levamos em terras, em compra de terras, para extrair a castanha do Pará. E
Toda a nossa riqueza, fazendas, prédios, condomínios, nós deixamos com o contador para ele vender e enviar o dinheiro para nós. Ele vendia por um valor alto e enviava um valor pequeno para nós. Sabia que nós não podíamos voltar? Ficou mais rico do que nós. Irmãos, fomos perdendo tudo que tinha, porque todos pegaram malária, hepatite e gastamos tudo com a doença. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos. Tudo que o diabo dá, ele leva de volta. Por isso, irmãos, que é importante que as nossas conquistas, sabe, seja estabelecida através da fidelidade de trazer a oferta para a casa de Deus, através do dízimo, amém? O diabo não vai poder tocar no que é seu. Conquiste tudo com justiça, sendo fiel a Deus. Mas nós perdemos tudo. Aí a minha avó pensou que fazendo tudo aquilo de novo ia resolver a situação, mas não deu mais certo. E aos 9 anos de idade, eu estava na sala e de repente o meu pai chega e chama a minha avó de mãe. E eu falei: pai, se o senhor chama ela de mãe, por que eu também chamo? Se ela é sua mãe, não pode ser minha mãe. Quem é minha mãe? Aonde está minha mãe? Por falar isso, o meu pai me bateu tanto que ele me deixou caído, roxo, cheio de hematomas. Eu não entendi aquilo. Era uma simples pergunta que eu estava fazendo. Aquilo gerou um ódio dentro do meu coração. Aquilo gerou, irmãos, uma ira muito grande. E eu comecei a ficar por detrás das portas e ouvindo as conversas deles. Até que um dia eu ouvi o meu pai falar para minha avó: toda vez que eu olho para esse menino, é como se o passado se colocasse na minha frente. E eu fico muito mal. Aquilo me entristeceu muito. E me levou a pensar: eles são muito ruins. Com certeza, deve ter matado a minha mãe. Aquilo foi crescendo dentro de mim. Até que os 14 anos de idade, ele já casado com outra mulher, junto com outra mulher, chamada Luciene. Ele foi para um bar, jogar bilhar. E a Luciene falou: Elvis, vá lá chamar seu pai, que eu preciso conversar com ele. E ela falou isso para mim, eu peguei e fui. Cheguei lá, eu falei: pai, a Luciene quer falar com o senhor. Ele falou: já estou indo. Voltei para casa. Ele não foi. Ela falou: vá lá chamar seu pai de novo, eu preciso muito falar com ele. E eu fui, irmãos. Quando eu cheguei lá, eu falei: pai, a Luciene precisa muito falar com o senhor. E ele então falou: eu já disse que eu já vou. Ele estava com um taco de moracatiária na mão, jogando. Moracatiária, irmãos, é uma das madeiras mais duras do mundo e a mais dura do Brasil. Ele conseguiu quebrar aquele taco nas minhas costas. Amontoou 2 costelas. Eu caí no chão, gritando de dor. Mas a dor maior foi que ele causou no meu coração. As pessoas me socorreram e me levaram ao hospital. Ali no hospital, eu maquiei, eu elaborei um projeto de vingança. Eu falei: quando eu sair daqui, eu mato ele. Eu saí daquele hospital, consegui comprar 3 cartuchos 3T. É o cartucho mais bem preparado para quem atira. Eu peguei a própria 20 dele, fui para um terreno baldio, aonde eu sabia que ele passava toda tarde, e eu esperei ele lá. Ele não passou. Eu falei: eu perdi hoje, mas amanhã ele não escapa. Eu fui no outro dia, irmãos, ele também não passou. Deus me chamou
para salvar vidas, não para tirá-las. Sabe, irmãos, eu procurei um amigo meu que trabalhava no garimpo e eu falei isso, e ele falou: olha, antes que você cometa essa loucura, vem comigo para o garimpo. Eu falei: eu vou mesmo. O garimpo é um lugar sem lei, o mais duro é que sobrevive. Irmãos, eu fui para o garimpo, mas aquela dor, aquela decepção, aquela sede de vingança não saía de dentro de mim. Eu trabalhava a semana toda, mas quando era o domingo, eu pegava caixas e caixas de bala. Eu tinha várias armas, e eu ia para um terreno que eu tinha lá, e eu começava a atirar. Irmãos, fiquei muito bom no tiro, e eu fazia muita academia, eu era muito forte. E eu fazia tudo isso por sede de vingança. E eu tive algumas brigas muito sérias naquela região, e eu passei a ficar muito temido naquela região. E eu andava muito bem armado. Até que um dos líderes daquele garimpo, muito forte, chegou para mim e falou: Elvis, eu sei que você resolve o que eu estou precisando. Eu preciso tirar dessa terra 3 homens. E eu quero que você tire para mim. Quanto que você quer? Eu falei: eu quero 1 quilo de ouro por cabeça. Fechei o negócio com ele. Quando eu estava me preparando para matar essas 3 pessoas, eu peguei uma malária tão forte que tiveram que me levar para Itaituba muito rápido. Mais uma vez, irmãos, Deus me chamou para salvar as vidas, não para tirá-las. Graças a Deus. Em Itaituba não puderam me curar. Me enviaram para um hospital mais especializado em Santarém. E ali em Santarém eu passei a morar e ficar ali. Irmãos, bebia desde os 11 anos de idade. Aos 20 anos de idade, comecei a ter uns problemas renais. Quando eu procurei a medicina, eu ouvi de uma equipe médica liderada pelo doutor Everaldo Martins Filho. Eu tive que ouvir deles. Por quê? Porque quando eu fui para o garimpo, meu pai me abandonou. Ele aproveitou o momento para me abandonar, porque ele já estava com medo de mim. Então aquela equipe chegou para mim e falou: você não tem mais nenhum familiar aqui, então nós vamos ter que falar para você. Infelizmente o teu caso é irreversível. Você está desenganado. E com o apoio da medicina, nós vamos tentar fazer de tudo para que você tenha ainda 2 meses de vida. Amados, quando eles falaram isso, eu entrei no desespero naquela enfermaria. E eu falei: não pode, não pode, não pode. Comecei a chorar. Eles me deixaram ali. E foram noites e noites muito difíceis para mim. Tinha mais 2 com o mesmo problema ali, naquela enfermaria comigo. E a coisa foi se agravando, porque logo eu vi um morrer. E bateu um desespero dentro de mim. Logo o segundo morreu também. E o desespero foi grande. Eu começava a andar naquela enfermaria e falar: Deus, livra a minha vida. Livra a minha vida, não é justo o sofrimento que eu já tive até aqui. Não é justo eu morrer com 20 anos de idade. Irmãos, graças a Deus, porque quando a minha mãe voltou para o estado de São Paulo, ela não teve apoio das autoridades, mas ela procurou as igrejas evangélicas, e ela começou a pedir: ora pelo meu filho, ora pelo meu filho, ora pelo meu filho. Irmãos, a intercessão tem poder.
aquela luz que brilhou na minha vida, quando Satanás queria ceifar a minha vida, foi através da intercessão. Sabe, irmãos, quando eu estava naquele leito, que eu clamei a Deus, no maior desespero, eu sei que foi a intercessão daquelas igrejas, sabe, que levou a Deus operar na minha vida. Irmãos, eu conhecia todas as enfermeiras daquele hospital. Elas chegavam com uma bandeja com 12 ampolas de injeção, grande, irmão. Me aplicava, paralisava todo o meu corpo, eu só conseguia mexer com a cabeça. Irmãos, chegou uma mulher bem diferente, cheia de trancinha. Eu falei, mas essa daí é nova aqui. Eu não conheço ela não, só comigo. Ela chegou, parou na frente do meu leito, olhou para mim, baixou a cabeça e começou a preparar o material. Eu falei, Irmãos, depois que ela me aplicou, acho que foi o Senhor mesmo que falou para ela, olha, aplica, porque senão ele vai correr atrás de ti. Ela me aplicou as injeções, irmãos, eu estava ali, sabe, só mexeu com a cabeça. Ela apontou o dedo para mim e falou, você só está aí porque você quer. Porque no dia que você entregar a sua vida a Jesus, o Espírito de Deus vai entrar na tua vida e vai te encher com seu poder. Ai, irmãos, quando aquela mulher falou isso, eu falei, não, que é isso? Já não basta o sofrimento na minha vida, ainda vem uma crente apontar o dedo na minha cara e falar umas coisas dessas. Olha, como o paraense fala, olha já. Irmãos, como pode? A palavra do Senhor diz, pobre, cego e nu, tira a tua máscara. Está ali, descendo o vale da morte, e ainda quer dar uma de bonzão. Quantas pessoas, irmãos, que já está aí, morrendo aos poucos, mas ainda deixa o ego falar mais alto, o orgulho, tira a máscara. Deixa Deus operar na sua vida, meu irmão. Olha, Deus só pode operar na nossa vida quando nós tiramos a máscara e falamos, eu sou Jacó. Sabe, irmãos, que ignorância minha, mas as palavras daquela mulher entrou na minha mente, no meu coração. E quando foi à tarde, irmãos, eu tentando dormir, quando eu ia tentando dormir, de repente eu lembrava das palavras da mulher. De noite, eu ia tentando dormir, a palavra daquela mulher vinha na minha mente. Irmãos, eu passei quase 2 dias sem dormir. Mas no segundo para o terceiro dia, eu falei, essas palavras têm poder. Às vezes você pensa, irmãos, que você tem que fazer um curso de teologia para poder pregar para alguém. Você só precisa falar para ela com fé, Jesus te ama e Ele vai mudar a tua vida. Só isso pode mudar a direção e a vida de alguém. Amém? Irmãos, eu comecei a acreditar naquelas palavras. Começou a melhorar o meu quadro. E a equipe médica chegava e falava, mas não pode, não pode, não pode. Eu comecei a ouvir aquilo, eu falei, esses caras estão querendo que eu morra, é? Que negócio é esse que não pode, não pode, não pode? Eu falei, eu vou falar com o doutor Everaldo. Quando eu tive a oportunidade, eu cheguei com ele e falei, doutor Everaldo, eu não estou entendendo, vocês querem que eu morra, é? Ele falou, que isso? Não, porque vocês ficam falando que não pode, não pode, eu estou ficando melhor, eu estou me sentindo melhor. Ele falou, o teu caso é um milagre. O teu caso é um milagre. Irmãos, com menos de 2 meses,
Eu recebi alta do hospital. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor restaurou os 2 rins que estava deteriorado. Me deu 2 rins novos. E já fazem 19 anos que eu estou pregando a palavra de Deus. Deus é fiel na minha vida e na sua. Não importa o mais profundo abismo que você tiver. Sabe, irmãos, meu pai, depois de ter me espancado, ele falou: a sua mãe já é morta. Sua mãe é morta. E a família que você tem é só eu e sua avó. Por 30 anos, irmãos, eu passei a acreditar nisso. Saí daquele hospital. Mas antes de sair, eu fui lá saber que enfermeira, quem era aquela enfermeira. Até hoje, irmãos, me mostraram todos os currículos das enfermeiras que trabalhavam lá. Nenhuma era aquela mulher. Até hoje eu não sei se era uma anja. Irmãos, eu só sei que eu saí daquele hospital decidido. Eu quero é Deus. Irmãos, eu saí dali desesperado. Fui atrás do padre. Padre, eu tenho que fazer uma pergunta para o senhor, padre. Meu filho, eu vou começar a missa. Depois da missa você me procura, tá bom? Tá bom, padre. Irmãos, eu fiquei mirando o padre. Quando terminou a missa, eu já estava lá. Ele falou: meu filho, deixa eu pelo menos limpar aqui a taça e guardar. Tá bom, padre? Aí, irmãos, chegou o grande momento. Ele chegou para mim e falou: sim, meu filho, o que você quer me perguntar? Eu falei: padre, eu quero saber quem é Deus. Irmãos, ele fitou os olhos em mim e falou: meu filho, Deus é Deus. Que profundidade! Eu falei: padre, pelo amor de Deus, eu quero conhecer mais de Deus. Ele falou: meu filho, procura o sacristão, o Sebastião, tudo que tenham na igreja você pode procurar. Irmãos, ninguém pôde me ajudar. Eu fiquei tão frustrado que eu fui para o maior clube de Santarém beber novamente. Irmãos, quando eu estava lá com a cerveja na mão bebendo, do lado de um amigo meu, parece que caiu umas escamas dos meus olhos. Quando eu olhei para a pista de dança, tinha uns demônios lá. Eu olhei para o meu amigo e falei: cara, tu está vendo o que eu estou vendo? Ele falou: eu estou vendo as pessoas dançando. Eu falei: não, tem uns demônios lá também. Ele falou: cara, tu está ficando doido, né? Eu falei: será se eu estou ficando doido? Irmãos, não demorou muito. Uma voz forte por dentro de mim falou: aqui não é mais lugar, não tem lugar mais para você. Aqui não é mais lugar para você. Vá para sua casa. Irmãos, quando eu levei um susto. Falei: que é isso? Será que estou ficando doido mesmo? Eu olhei para o meu amigo e ia perguntar para ele. Aí eu falei: ele já falou que eu estou com cara de doido. Não vai adiantar. Fiquei lá ainda. A voz novamente falou: aqui não é mais lugar para você. Vai para casa. Falei: olha, pega carona com alguém que eu já estou indo embora. Ele virou para mim e falou: cara, tu tá muito estranho, bicho. Eu peguei o carro e fui para casa. Cheguei lá umas 12h15 da noite. Irmãos, eu sentei na minha cama no meu quarto. Uma tristeza que não tinha tamanho. E eu comecei a rezar: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Deus,
essa não é a vida que eu pedi para mim. Se tu és Deus, muda a minha vida. Quando eu falei isso, irmãos, como eu estou vendo essa luz na minha frente, uma luz tão forte, um raio veio dentro daquele quarto, e eu caí desmaiado. 7:30 da manhã, eu voltei de novo, eu acordei, totalmente grogue, fui à geladeira para pegar um copo com leite. Quando eu venho voltando, a voz fala para mim: sabe o teu cliente, eu era representante comercial, Francisco Guedes, vai lá e fala tudo para ele. Irmãos, eu já estava tão louco que eu falei: o que essa voz mandar eu fazer, eu vou fazer agora. Aí eu cheguei, tomei banho, me arrumei, eu vou lá. Quando eu chego lá, ele estava abrindo comércio. E ele falou: e aí, rapaz, tu vem me atender aí, rapaz? Já faz tempo que você não passa aqui. Eu falei: não vim te atender não vim vender para ti não. E o que você veio fazer aqui? Uma voz falou que era para me vir aqui contigo. Ele falou: o quê? Uma voz. Ele falou: tudo bem, senta lá no escritório, vou terminar de abrir aqui, deixo com os funcionários, já estou indo lá. Irmãos, ele sentou na mesa, e eu comecei a falar tudo o que estava acontecendo comigo. E eu perguntei para ele: você está entendendo? Ele falou: estou sim. Eu falei: ih, encontrei um mais doido que eu. Rapaz, ele entendeu tudo. E ele então me convidou para ir para a igreja. A Igreja da Paz se reunia numa casa. Era ainda tão pequenininha. Mas eu fui para o culto. Ele marcou comigo que ia estar lá. Não foi, irmãos. Quando você convidar alguém para ir numa igreja evangélica, vá. Porque senão a coisa vai pegar, irmãos. Eu cheguei lá todo descabriado. Quantos se acharam bem esquisito indo para a igreja evangélica pela primeira vez? Levante a mão. Você se achou esquisito? Achou um negócio assim meio estranho? Pode levantar a mão, não esconda não, irmão. Olha, você está vendo aí a realidade? Aí, irmãos, cadê o Francisco Guedes? Não apareceu. A sorte, irmãos, é que teve um casalzinho que me recepcionou e falou: nós te amamos, Jesus também te ama. Nossa, pela primeira vez eu ouvi alguém falando de verdade. Eu peguei então, tive coragem e entrei. Aí sentei lá no meio, irmãos. Começou o louvor: para a direita, para a esquerda, na minha frente, para trás. Eu falei: epa, esse negócio aqui é bom. Falava lá no mundo que negócio de crente era caretice, que isso aqui está muito legal. Aí, irmãos, passa o louvor, começa a adoração. Sabe? Irmãos, na adoração, ó Deus, tu és o meu Deus forte, a minha fortaleza, minha alma tem sede de ti, Senhor. Irmãos, quando começou essa adoração, eu já estava tocando no pé do anjo. De repente, irmãos, lá no meio, surgiu uma voz: aleluia! O coração já querendo sair pela boca. Oh Deus, tu és o meu... Aleluia! Irmãos, aí o coração já estava para sair pela boca. Eu falei: aonde está esse diabo? E eu olhava por baixo, olhava por cima, mas não ia achar nunca. A mulher já estava debaixo da cadeira. Irmãos, eu já estava no maior desespero. E eu falei: Senhor, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas uma coisa eu sei: eu vou pegar, vou sair nesse corredor, vou lá para trás.
eu vou ficar aqui nessa parede. E se esse diabo sair desse lugar e vir na minha direção, eu corro que não tem capeta que me pegue. Aí lá vai eu, lá atrás, no fundo da igreja. Aí passou uns obreiros e falaram assim: irmão, tem várias cadeiras, você não quer sentar? Não, aqui tá bom demais. Aí passou 2 obreiros e falaram assim: e aí, obreiro, maneiro? Já pensaram até que eu era obreiro. Ouvi a palavra todinha em pé. Irmãos, entreguei minha vida a Jesus. Depois de muitos anos eu fui saber o nome da irmã que caiu na cadeira e que gritava: aleluia! Sabe qual era o nome da irmã? Ana Aleluia. Eu falei: não fale o resto. Eu contei para ela o que ela me fez passar. Essa irmã ria que rolava. Entreguei minha vida a Jesus ali, irmãos. Começamos então a implantar o trabalho de célula. E depois Deus nos deu o discipulado. Começamos a ser tremendamente usados por Deus. E olha, quando começamos o discipulado, o meu discipulador chegou comigo e falou: Elvis, eu sinto que você precisa abrir um pouco mais seu coração. Eu falei: em que área? Você não fala tanto dos seus pais. Eu falei: eu não gosto de falar disso, porque minha mãe já está morta e o meu pai foi um monstro. Ele falou: nós precisamos conversar mais sobre esta área. Você precisa abrir o teu coração. Até que eu tomei a decisão de um dia de abrir meu coração com ele. E ele falou: há uma ferida muito grande no teu interior. Eu falei: eu não me preocupo com essa ferida. Ele falou: essa ferida pode estar impedindo você de receber o melhor de Deus. Ele falou: a partir de hoje eu vou orar com você. Eu vou orar e vou te ajudar, para que você possa conversar e abrir mais comigo, para que eu possa te ajudar mais. Ele começou a orar e jejuar, o meu discipulador. E Deus começou a falar ao meu coração: você precisa perdoar o teu pai, porque senão você será um assassino. Eu chamei o meu discipulador, e eu abri meu coração com ele, e eu falei para ele tudo. Ele falou para mim: Elvis, o perdão é uma decisão que tomamos. Às vezes a carne não quer, mas é um mandamento de Deus, e nós temos que tomar a decisão. Deixa eu falar uma coisa para você que está debaixo do som da minha voz. Talvez alguém te causou uma ferida muito grande. Pode ter sido teu pai, a tua mãe, teu irmão, tua irmã, teu amigo, teu esposo, tua esposa, ou alguém que você gostou na vida. Te feriu, te abandonou, te machucou. Deixa eu te falar, muitas coisas na minha vida não rompia, porque havia um câncer dentro de mim. Deus tinha me curado dos meus rins, mas eu precisava de uma cura no meu interior. Irmãos, com muita luta, eu tomei a decisão de perdoar o meu pai, por ter me gerado para ser um sacrifício a Satanás, por ter me gerado para sofrer tanto, por me espancar. Eu decidi a perdoar. E eu falei: Senhor, eu faço uma aliança contigo, diante do meu discipulador e diante do Senhor, que a prova de que eu decidi a perdoar
é que eu vou orar todos os dias e jejuar toda semana pela vida dele, abençoando. Irmãos, depois que eu tomei essa decisão, as portas começaram a se abrir. Antes parece que nada dava certo, irmãos, mas agora era diferente. Deus começou a usar a minha vida para multiplicar células, para ganhar multidões de pessoas, para fazer tantos discípulos. Irmãos, desentupiu o cano, e as bênçãos começaram a vir uma atrás da outra. Impressionante. Comecei a discipular um pastor chamado pastor Walter de Godoy, de São Paulo. E no discipulado por telefone nós fomos falar sobre família, e ele perguntou para mim sobre a minha família. Eu falei para ele: pastor, eu vivo sozinho aqui, mas há um desejo do meu coração de encontrar um primo, um tio, os meus avós, alguém da família, para me falar que eu tenho um parente. A minha mãe já é morta. Ele falou: pastor, eu vou te ajudar. Eu tenho um escritório, eu vou fazer uma pesquisa a nível nacional, eu vou conseguir. Ele começou a fazer as pesquisas e descobriu, irmão, o estado de São Paulo, cidade de Piraju, a 240 quilômetros de São Paulo. Ele então ligou para o cartório de lá, deu o nome dos meus avós, e a jovem do cartório falou assim: por que você não liga também para a FM da cidade? Ele então ligou para a FM da cidade. O pessoal lá estava fazendo o programa ao vivo, falou: rapaz, isso é tão importante, por que você não entra ao vivo? Ele entrou ao vivo. Uma tia minha ouviu o anúncio, ligou para os outros tios na cidade de Sorocaba. Os tios ligaram para a rádio onde está o endereço desse homem. Irmãos, um bairro ao lado, na mesma cidade. Eles então pegaram o endereço e foram lá. Irmãos, chegando lá: o senhor que é o pastor Walter? Sou eu. É o senhor que está procurando os nossos pais? Sim, não. Ele falou: mas como que é isso, rapaz? Ele falou: mas quem está procurando de verdade é o pastor Elvis, de Santarém. Quem é esse pastor Elvis? Ele falou: eu tenho uma foto aqui. Quando ele pegou a foto e mostrou, irmãos, uma mulher no meio daquele monte de gente começou a chorar e falar: Deus trouxe meu filho de volta. Deus trouxe meu filho de volta. 31 anos. 31 anos. A minha mãe sofreu tanto, irmãos. 31 anos. Eu sofri tanto, irmãos. Você não imagina o que é viver 31 anos sem uma mãe. Ser abandonado pelo pai. Tinha Natal, que as famílias gostavam de me convidar, sabiam que eu não tinha família, e me convidava para poder passar com eles. Quando eu via eles abraçando os filhos, e os filhos abraçando eles e falando: te amo, batia um desespero dentro de mim, irmãos. Eu dava algumas desculpas, e eu voltava para minha casa. Eu entrava no meu quarto, eu ia orar a Deus. Eu falava: Senhor, eu faço a tua obra e farei por toda a minha vida. Me conceda, quando eu chegar no céu, de poder ver a minha mãe, abraçar a minha mãe e sentir o cheiro dela. Quantas vezes eu chegava no restaurante e aquela garçonete ou aquele garçom vinha me servir, e eu começava a chorar.
Eu gostaria tanto que a minha mãe pudesse fazer uma comida gostosa e me servir à mesa. Era muito difícil para mim. Irmãos, o pastor Walter olhou e falou: minha senhora, pastor Elvis me falou que a mãe já é morta há mais de 30 anos. Não pode ser a senhora. Ela falou: não, eu não estou morta. E eu sabia que um dia Deus ia trazer meu filho de volta. Ele ligou para mim, eu estava no discipulado. Ele falou: pastor, eu tenho uma notícia para lhe dar. O que foi, Walter? Encontrei toda a sua família. E tem uma mulher aqui que está falando que é sua mãe. Eu falei: não brinca comigo, Walter, porque isso é muito sério. Irmãos, ela pegou o telefone e começou a falar: meu filho, Deus trouxe você de volta para mim. Irmãos, de um lado eu ouvia a voz da minha mãe, e do outro do meu pai falando que eu não tinha mais mãe, que já tinha morrido. Depois eu caí em si, e eu falei: Deus é fiel. Deus é fiel. Faltava 8 dias para mim ir para São Paulo para fazer 3 conferências. Eu cheguei em São Paulo, o Walter me buscou lá e me levou para Sorocaba. Quando eu chego na rua que a minha mãe morava, que agora ela mora em outro endereço, multidões de pessoas, muitas luzes fortes, pessoas filmando. Eu não sabia que a minha prima, Kelly Revanskin, ela é da Rede Globo. E ela era do jornal Hoje, aquele da tarde, e também da TV Tem. Hoje ela está fazendo algumas reportagens pela Globo News em Portugal. E ela falou para o superior dela, e ele falou: vai lá e faz a cobertura. E fizeram a cobertura. Eu cheguei lá, saí do carro, já dei entrevista. Mas o que foi mais lindo foi quando eu olhei para minha mãe. Vi ela, irmãos, a olho nu pela primeira vez. Eu pude abraçar minha mãe e sentir o cheiro dela. Deus é fiel. Aleluia. Depois de alguns dias junto com ela, sabe, irmãos, eu encontrei a minha mãe chorando. Eu falei: mãe, por que a senhora está chorando? A senhora não está feliz? Eu estou muito feliz, mãe. Ela falou: meu filho, eu estou muito feliz, mas eu tenho uma pergunta para fazer para o teu pai. Se ele estiver vivo, por que ele fez isso comigo? Eu chorei também e falei para ela: mãe, se o meu pai estiver no território nacional, eu vou encontrá-lo, e eu vou trazer ele, e ele vai lhe responder. Irmãos, eu fui convidado para ministrar numa grande conferência em Belém do Pará. E no meio daquela multidão, o pastor pediu para mim contar meu testemunho. E eu contei meu testemunho. E havia ali um líder da justiça eleitoral. E ele foi tão tocado que ele falou: pastor, eu vou lhe ajudar. Me dá o nome do seu pai. Se ele estiver no território nacional, eu encontro ele. Eu dei o nome. Ele encontrou meu pai na cidade de Rorainópolis, estado de Roraima. Irmãos, eu fui fazer uma conferência em Manaus, e de Manaus eu fui até lá. Encontrei a esposa dele e meus 2 irmãos, filho deles 2. E ele, como vice-presidente do Conselho de Pesca, estava dando alguma supervisão em alguns rios, eu não pude falar com ele. Mas quando ele chegou, ele ligou para mim em Fortaleza. Na época eu morava em Fortaleza. Aí eu liguei de volta para ele e passamos 3 horas e meia no telefone. Mas nós marcamos um encontro lá em Santarém, na conferência do MDA. Irmãos, eu pude olhar no rosto do meu pai e perdoá-lo.
Irmãos, e eu perguntei para ele: pai, o senhor tem um jeito de cristão, o senhor é de alguma igreja? Ele falou: sou, meu filho. Eu falei: pai, e quantos anos? 14 anos. Eu tinha 16 anos de convertido, e ele 14. Converteu com a minha oração, a minha intercessão e o meu jejum, para a glória de Deus. Aleluia! Há poder na intercessão. Aleluia! Comprei as passagens do meu pai, trouxe ele para São Paulo, coloquei ele frente da minha mãe, e ele de joelho respondeu a pergunta que a minha mãe tinha a fazer e pediu perdão para ela. Peguei a minha mãe e o meu pai, levei eles até Jaci, perto de São José do Rio Preto, no centro de reabilitação. É um lugar difícil, irmãos. Para você entrar lá, você tem que ter muita coragem. E eu tentei ali entrar 8 vezes, irmãos, e eu chorava. Eu fui para debaixo de uma árvore e eu orei a Deus. Falei: Deus, me ajuda. Eu quero nesse momento contemplar a tua vitória. Onde abundou o pecado, vai superabundar a tua graça e a tua bênção. Eu entrei, irmãos, não chorei mais, e eu vi o meu pai ajoelhar e pedir perdão para minha irmã, que há 37 anos, as únicas palavras que ela conseguia falar, com dificuldade, toda vez que a minha mãe ia lá, várias vezes que eu fui visitar ela, ela só falava com muita dificuldade, toda atrofiada: cadê o papai? 37 anos. Meu pai ajoelhou à frente da minha irmã e falou: papai está aqui. Me perdoe, minha filha, o mal que eu lhe fiz. Sabe, irmãos, o discipulado 1 a 1 me ensinou a valorizar as pessoas. Talvez em algum momento da tua vida alguém te traiu, alguém te abandonou. Eu não sei quem é, mas Deus sabe. Eu quero falar para você que você precisa tomar uma decisão. A nossa carne não quer, o nosso eu não quer, mas perdão e amar é uma decisão que nós temos que tomar. E depois que eu tomei essa decisão, tudo mudou na minha vida, ao ponto que Deus restaurou o meu lar. Eu ganhei a minha mãe para Jesus e ganhei o meu pai para Jesus. A minha família hoje serve ao Senhor. Vamos colocar em pé e dar uma forte salva de palmas ao Senhor. Um dia uma senhora me parou, pastor Delano, na porta de um mercadinho, uma luta, irmão, luta, 2007, 2008, eu cuidando de um trabalho, uma cestinha na mão, saindo de dentro de um sacolão, irmão, a compra estava todinha ali dentro da cesta. Aí para uma senhora, ela já faleceu, graças a Deus faleceu crente. Ela disse para mim: a senhora, tem mais de 1 ano que eu estou trabalhando contra a tua vida para te destruir. Eu falei: por que o senhor está fazendo isso? Ela disse: porque o trabalho que o senhor está fazendo aqui está atrapalhando o meu. Eu falei: o que a senhora está fazendo para me destruir? Ela disse assim: toda semana
eu estou oferecendo sangue, galinha para os guias para te destruir. Falei, dona, se a senhora soubesse a luta que eu estou passando, só dava essa galinha para me comer com angu e quiabo. Levanta comigo a sua mão ao céu. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à sua tenda. Não, levante as duas mãos bem forte. Eu tenho a palavra de Deus para te dizer aqui agora. Você não vai ter medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meu dia. Vai cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, tu não serás atingido. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: eu estou te guardando, meu filho, eu estou te guardando, minha filha. A víbora veio, mordeu, mas o veneno não vai funcionar. Não vai. Mas eu estou chegando onde eu queria agora. A víbora está pendurada na mão de Paulo, sim ou não? Sim. Por que ela está? A Bíblia diz que ela estava fugindo do calor. De onde ela estava fugindo? Ela estava fugindo do calor porque estava no inverno, então ela estava tranquila. Antes da fogueira ela estava tranquila. O que perturbou ela foi a fogueira acesa. Você já percebeu, irmão, que esse negócio de expulsar demônio, de enfermidade, esse negócio não acontece na frieza, não. É só quando a fogueira está acesa. Quando a fogueira acende, a víbora mexe no ninho dela. Entra na campanha de oração para você ver. Entra na campanha de jejum para você ver. Entra num propósito de Deus para você ver se a víbora não começa a fugir do calor. Quando ela está fugindo do calor, ela morde na mão de Paulo. Irmão, pregador tem uma mente muito fértil. Eu lembro que quando eu era criança, não, eu era novo convertido, eu era jovem novo convertido, uns 20 anos mais ou menos. Eu ouvi um pregador contar uma história. Claro que ele inventou aquilo na cabeça dele para tentar passar tipo uma parábola para os irmãos, alguma coisa do tipo. Mas eu lembro como se fosse hoje o que ele contou e tem sentido. Ele disse que, na história que ele contou, ele disse que num domingo à noite, depois do culto, 2 demônios se encontraram numa esquina. E um estava bem arrumado, de gel, perfumado. E o outro estava só com um pé de sapato, queimado, a camisa rasgada. E o que estava todo queimado perguntou para o outro demônio assim: rapaz, você está vindo de onde que você está chique assim? Ele falou: rapaz, estou vindo de um culto. Estou vindo de um culto, o culto acabou agora. Falei, mas você está muito bonito, rapaz, para quem está vindo de um culto. Ele falou: rapaz, eu fui numa igreja tão boa hoje que eu estou pensando até em congregar lá. Pai, ninguém presta atenção, ninguém dá glória, ninguém ora, ninguém tem temor a Deus. Pai, gostei da igreja, domingo que vem eu volto. Aí olhou para o que estava todo queimado e perguntou assim: e tu, tá vindo de onde? Ele falou: de um culto também. Eu estou vindo de um, eu só não tive a tua sorte. Se fosse hoje, irmão, se fosse hoje, aquele que estava queimado diz assim: eu caí na besteira de tentar ir lá na fonte de vida hoje. Levanta comigo assim as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto. Ele disse para o outro assim: quando eu entrei na igreja, eu falei: vou fazer uma bagunça ali dentro hoje. Só que quando eu entrei na porta, o povo estava orando, cantando, dando glória a Deus. E para não ficar só nisso, uma velhinha ainda grita lá na frente: queima ele, Jesus. Ele diz assim: lá eu não volto mais. Sabe por quê? A víbora, ela se sente bem no inverno, mas se sente mal com a fogueira acesa. Estou chegando lá agora. A víbora está aqui pendurada. Paulo está assim, pastor Agélis: solta, não solta, solta. E a víbora está pendurada. Paulo, percebendo que ela está fugindo do calor, Paulo leva ela na direção de onde? Da fogueira. E quando Paulo chega em cima da fogueira, Paulo começa a sacudir a víbora até ela cair no fogo. Eu não terminei de pregar ainda não, já eu termino. Mas você consegue ficar de pé um minuto só? Sentado não dá. Sacudir víbora no fogo sentado não dá. Olha para alguém, pelo menos para 2 irmãos, diga bem assim: sacudir é reagir. Você que está lá na galeria, olha para mim. A senhora que está lá atrás, olha para mim. Você sabe o que é reagir? É não ser passivo com a mordida, com o ataque das trevas. Sabe o que é reagir? É Satanás lutar contra teu casamento, teu filho, tua finança, teu ministério, e você de braço cruzado deixando a víbora morder e fazer o que ela quer. Negativo. A víbora pode até morder, mas nós vamos levar ela para o meio da fogueira.
Satanás pode até vir, mas nós vamos jogar ele. Sabe o que é que você veio fazer aqui hoje na terça? Nessa terça cheia de Deus? Olha para o teu irmão e diga para ele: você veio jogar a víbora no fogo. Hoje você veio aqui vencer batalhas espirituais. Nesta noite demônios vão cair, demônios vão fugir. Deus está dizendo: eu vou te dar vitória sobre esta víbora. Você vai batalhar aqui. Tem víbora que vai cair lá dentro daquele escritório, lá dentro daquela casa, lá naquela rua. Orimicalamaia Súria. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Há uma presença gloriosa do Espírito de Deus aqui. Subinei, tekevianai. Segure as mãos levantadas aos céus bem alto. Escuta, porque vai acontecer aqui um agir de Deus extraordinário agora. Deus trouxe alguém aqui para te dizer: reage e reage rápido. Reage e reage agora. Reage contra esta depressão, contra esse espírito de suicídio. Reage contra esse divórcio. Reage contra esse problema na família. A víbora está mordendo e tem gente dormindo, tem gente deitado, tem gente de braço cruzado. Deus está dizendo: reage. É um contra-ataque. A víbora mordeu fogo nela. A víbora mordeu fogueira nela. Sabe o que é que você veio fazer aqui nessa terça-feira? Você veio reagir. O inimigo está lutando de toda forma, mas você não vai cruzar os braços. Você vai jogar ele na fogueira hoje. Se alguém me perguntasse agora: pastor Moisés, o que é que o senhor está sentindo? Eu estou sentindo o cheiro de víbora no fogo. Levanta comigo assim as duas mãos aos céus. Eu vou contar de 1 a 3. Você vai fechar os seus olhos. Escuta o que eu vou te dizer aqui agora. E você vai começar a fazer assim, ó. Profeticamente. Cada sacudida de mão que você der é uma víbora que vai cair na fogueira. O Espírito de Deus vai colocar na tua boca a palavra de autoridade. A víbora vai ter que soltar teus filhos. A víbora vai ter que soltar teu matrimônio. A víbora vai ter que sair daquele invejoso. Vai ter que sair de lá. A víbora vai ter que sair daquele local que você trabalha. Deus está dizendo: você não vence batalha com armas carnais, é com armas espirituais. A víbora não tem medo de nome, de sobrenome. Ela tem medo de fogo. E é no fogo que nós vamos jogar ela hoje. As mãos levantadas aos céus. Vamos ver quem vai reagir. Vai reagir ou vai deixar a víbora deitar e rolar? Vai reagir ou vai deixar o diabo fazer o que quer? Vai reagir ou vai deixar o veneno fazer efeito? Quando eu der um sinal, você vai começar a fazer assim, orando. Deus vai colocar na tua boca a palavra de autoridade, línguas estranhas. Você vai repreender mal. Deus vai lhe dar uma autoridade tão grande agora sobre o mal, que você vai falar e os demônios vão obedecer. Porque você vai falar, vai ter fogo na tua oração, vai ter fogo na tua palavra, vai ter fogo no teu clamor, vai ter fogo no teu louvor. Levante as mãos que vai ser agora. Quem vai reagir, diga glória a Deus. Quem vai reagir, diga aleluia. Quem vai reagir, vai jogar a víbora no fogo, diga: sou eu. Então, em nome de Jesus, reage agora. Vai, joga. Vai. Mais, melhora, 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 melhora. Melhora, melhora, vai. Melhora. Melhora isso, vai, 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 vai. Víbora na fogueira. Víbora no fogo. Subinaia, quebra, subinarrácia. Reage. 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 Elemi. Emanassori de cominívia. Reage. 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 Ande quebianai. Reage. Anda calabácia. Reage. Reage enquanto é tempo. Reage enquanto pode. Andarabachandarabacalamaia. Oh. Irmãos, reage e reage rápido. Senta só mais um minutinho já. Só para me concluir. Eu preciso concluir com essa parte que para mim é uma das mais difíceis. Paulo vence o mar, o frio, a chuva, o naufrágio, tudo. Paulo agora tem que vencer a víbora. Você tem que, além da luta da vida, você tem que enfrentar o reino das trevas.
seu inimigo espiritual, as potestades, as hostes espirituais da maldade. E agora, para não ficar só nisso, pastor Delano, a Bíblia diz que um grupo de gente, de quê? Não, grita, um grupo de? Não é uma legião de demônio, é um grupo de gente. Tá aqui, ó, de camarote, ó, olhando de longe, antes de Paulo jogar a Bíblia na fogueira, eles estão olhando lá e estão dizendo assim: esse homem é um homicida, ele escapou do mar, mas a justiça não deixa ele viver. Aí um dizia assim: vai cair. Aí o outro dizia assim: vai morrer. Vai morrer, vai cair. Irmão, porque se você enfrentasse só demônio, como crente, pastor, meus inimigos é só os demônios. Ó, demônio é mal mesmo. Dos demônios você espera qualquer coisa. E quando é um grupo de gente que fica lá de longe dizendo assim: vai cair, vai inchar, vai inchar, vai cair. Um grupo de gente que deseja o mal, tem inveja sem causa, te odeia sem você ter feito nada a eles, desejam seu mal, desejam sua derrota. Só que Paulo, eles olham para Paulo e a Bíblia diz que eles percebem, mas o texto diz bem claro: esperando eles muito tempo. Quanto tempo? Quanto tempo? Porque tem gente esperando você inchar e cair. Faz quanto tempo? Vai inchar, vai cair, vai inchar, vai cair. Entra ano e sai ano. E Deus te mantendo, Deus te guardando, Deus te preservando. Dê glória a Deus porque Deus te guardou. Toque alguém com muito respeito e diga para ele assim: você nem vai inchar e nem vai cair. Deus vai te preservar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas vamos lá. Paulo não inchou nem caiu. Aí ele foi convidado para orar por um homem. O pai de Públio Públio era o principal homem da ilha, e Paulo vai lá orar pelo pai dele, que está com desinteria. Lá no Nordeste, está com desarranjo, dor de barriga, não é assim? Tem outros nomes também, tem? Mas deixa quieto. Certo é que o homem está com desinteria e febre. Eu não sou médico, não conheço nada de medicina, mas eu sei que febre não é doença. A febre é um aviso. A febre está avisando que tem uma infecção no corpo, não é isso? Em algum lugar do corpo está infeccionado. E esse homem estava com uma infecção que causou nele uma desinteria. Quem já teve febre alguma vez na vida aqui? Quem está com febre, sente calor ou frio? Calor ou frio? Calor ou frio? Frio. Mas a carne está quente ou fria? A febre espiritual é a mesma coisa. A carne esquenta e a alma esfria. É por isso que tem gente que tem tanto apetite para pecar. É por isso que tem gente que a carne dele está pegando fogo. Está com febre. Está com o quê? Tem que tomar cuidado, porque esse tipo de febre causa desinteria. E quem está na carne só faz... Deixa quieto. Quem está na carne faz o que quem tem desinteria faz. Tem um irmão ali que falou baixinho, eu escutei daqui. É melhor sair da carne, irmão, porque quem está na carne, por onde passa, faz. Mas Deus é tão grande que Paulo foi lá orar para o homem para a temperatura inverter. Porque tem gente que vai sair da carne. Tem gente que a carne vai esfriar para o espírito aquecer. Tem gente que saiu da igreja, mas vai voltar, caiu, mas vai levantar, está pecando, mas vai parar de pecar, está na vida errada, mas vai se acertar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Ai, tem muita gente que vai sair da carne. Quando Paulo ora pelo homem, aqui eu termino. Quem falou que Paulo iria para Roma? Para terminar, quem falou que Paulo iria a Roma? Paulo está em Roma? Paulo está em Malta. E esta é a nossa pergunta: por que para chegar em Roma eu tinha que passar em Malta? Podia ser tudo mais fácil. Eu só podia falar porque eu ia para Roma e já ia me levar direto para lá. Aí
tem que esperar, tem prejuízo, tem dificuldade, tem naufrágio, tem frio, tem chuva, tem víbora, tem grupo da oposição. Sabe por quê? Porque tem gente que não vai te conhecer no navio, na dificuldade, quando está devagar, quando está difícil, quando tem naufrágio, quando tem frio, quando tem chuva. Tem gente que já vai te conhecer onde? Em Roma, lá onde Deus falou. Aí vai chegar e dizer: pastor Delano, que sorte, hein? Missionária? Deus está te abençoando. Aí é a hora de você contar a história. Senta aí, deixa eu te contar. Começou devagar, aí ficou difícil, aí teve prejuízo, aí o navio afundou, o frio chegou, a chuva caiu, a víbora mordeu, levantou um grupo contra mim, mas como quem fez a promessa não falha, quem fez a promessa não erra. Levanta a mão quem tem promessa, diga glória a Deus. Mano, negócio não é história em gibi, não. Esse negócio de ser crente Esses dias eu vi um videozinho na internet, já vou orar com vocês, de um senhorzinho muito simples do Nordeste. Ele disse: a coisa mais difícil que eu inventei agora foi de ser crente. Você faz de tudo para ficar certo e ainda corre o risco de ir para o inferno. O negócio de ser crente é um negócio difícil, mano. Você veio para o Evangelho e aceitando a imposição que o Evangelho colocou sobre você. Deus não faz mágica não, Deus só faz milagre. Vamos ficar de pé, vamos? Quem falou que Paulo iria a Roma? A melhor parte eu deixei você ficar de pé, porque agora é a hora de você se alegrar com o que vai acontecer. 3 meses depois, quando Paulo olha lá longe, um grande navio adamantino. Aí o navio vem vindo na direção deles, porque aquele navio ia tirar eles da ilha. Só que se você ler lá no começo, a Bíblia diz que não tinha porto, não tinha como parar, porque na ilha tinha banco de areia. O que tinha na ilha? Então todo e qualquer navio que tentasse encostar lá iria travar. Esse é o medo. Esse é o medo de quem está em Malta. Oh meu Deus, será que vai travar de novo? Irmão, crente que passa a prova e passa 3 dias feliz e fica desconfiado. Ei meu Deus, está muito bom. Jesus está bom demais. Dá medo até de dormir, irmão. Eu vou dormir amanhã cedo. Você olha para o outro navio, oh meu Deus, será? Só que, pastor Delano, o navio foi chegando, encostou na ilha e não afundou. Me pergunte por quê? Porque quando você está no processo da ilha, Deus não trabalha em cima das águas. Deus limpa as águas. Olha para o teu irmão e diga: Deus está limpando as águas para o outro navio chegar. Balança ele e diga: dessa vez vai dar certo. Dessa vez vai dar certo. O primeiro afundou, o segundo não afunda não. O segundo te leva. Olha, Paulo entra no navio com todos os tripulantes e vai para Roma. Para onde Paulo vai? Deus falou que Paulo iria para onde? Paulo chega onde? Ele não só chega, ele chega lá e escreve uma carta. E essa carta rodou o mundo e chegou na sua mão. E Paulo diz assim: olha, os irmãos de Roma estão mandando a paz. Porque tinha gente dizendo: sabe que Paulo morreu? Paulo sumiu, rapaz. Paulo desapareceu. Se fosse hoje, alguém ia escrever assim: hoje é que dia mesmo do mês? 3 de outubro de 2023. Paulo ia escrever assim: Roma. Aí onde a carta chegasse, que alguém lesse. E Paulo ainda é mais claro. Paulo diz assim: os irmãos de Roma vos saúdam, e principalmente os da casa de César. Deus falou que eu viria a Roma, seria testemunho diante de César. Eu estou em Roma e já tem gente da casa de Roma, de César, mandando a paz para vocês aí. Pastor, por que Paulo fez uma carta dizendo que estava em Roma? Porque Deus não vai só cumprir a promessa, Deus vai documentar ela. Deus vai materializar ela, Deus vai concretizar ela. Pegue a mão de alguém, fecha os corredores aí, fecha os corredores. Vamos orar. Diga para o teu irmão assim: hoje o nosso encontro pode ter sido em Malta. Diga para ele assim: mas acredite, você vai chegar em Roma.
Você vai chegar lá onde Deus falou. Pastor Delano, Deus vai ser fiel até na cor, até no detalhe. Sabe aqueles detalhezinhos que só mulher, sabe? A mulher, o casal faz aquele negócio que você fala assim: eu quero dessa cor, e você risca, faz um espacinho assim, coloca 1 metro e 1 centímetro. Deus está dizendo assim: o processo de malta não é fácil, mas quando eu cumprir, eu vou cumprir com riqueza de detalhe. Só quem vai chegar, dá um glória para Jesus aí. Vai chegar uma hora que você vai dizer: eu estou onde Deus falou que eu estaria. Eu cheguei onde Deus disse que eu chegaria. Deminácia, provia. Deus vai cumprir na íntegra. Agora, você tem que suportar o processo, porque Roma é o propósito, mas Malta é o processo. E só pode viver na plenitude do propósito quem também passou pela plenitude do processo. Fica fugindo de luta, fugindo de prova. Eu não aceito. Vai ficar na ilha? Eu não quero que a minha história termine em Malta. Sabe o que é Malta? Lugar cercado. Lugar cercado de água. É uma ilha. Só Deus te tira dessa ilha. E Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer: eu vou te tirar do lugar cercado. Vamos orar? Olha para o irmão da direita e da esquerda e diga para ele assim: olha lá no horizonte, diga para ele: tem um navio chegando. Deus está mostrando a esperança para alguém aqui hoje, dizendo: olha lá, está perto, vai acontecer. Andará cheia, vai cumprir, vai dar certo. Levanta a mão do teu irmão lá em cima que nós vamos orar ao Senhor. Aleluia. O ministro vai cantar e nós vamos cantar com ele junto. Nós vamos cantar com tanta fé que tem gente aqui que já está entrando no navio já, dizendo: pastor, o primeiro afundou, mas esse não afunda não. Nós vamos dar glória a Deus, vamos chorar, vamos cantar, vamos se alegrar no Senhor, porque a promessa de Deus está de pé na nossa vida. Olha, nós vamos fazer algo bem diferente aqui. Andai e você rébia como nuvem séria. Nós vamos fazer algo bem diferente aqui essa noite. Aleluia. Tem muita gente aqui, pastor Delano, que já sobreviveu à dificuldade, foi devagar, teve prejuízo, naufrágio, frio, chuva, víbora, grupo da oposição, mas está aí dizendo: pastor, depois de sobreviver tudo isso, eu ainda estou em Malta. Eu quero chegar em Roma, eu quero viver a plenitude da promessa. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Abre assim os braços, abre os braços. Você irmã, consegue abraçar uma irmã? Você irmão consegue abraçar uma irmã? Abraça agora não, só me escuta aqui, ó. Você vai abraçar, você irmã vai abraçar uma irmã, você irmão vai abraçar um irmão, e você vai dizer para ele assim: a sua história não termina em Malta. A sua história não termina com processo. A sua história termina com propósito. Você vai abraçar alguém aí agora que está passando algo difícil na vida. Abre assim os braços que Deus vai... Pode escolher quem você quiser, irmã. Escolha aí uma irmã. Diga: aguente, suporte. Fica firme. Não desista. Fica firme, meu irmão. Aguenta firme, meu irmão. Isso. Em ti, meu Deus. Quem pode aplaudir o Senhor bem forte e dar glórias ao seu nome? Irmão, cultuar com vocês é tão bom, mas a hora passa tão rápido. Mas eu preciso fazer um apelo aqui bem rápido. E você sabe que é contigo. Eu só faltei falar teu nome aqui. Alguém saiu do processo: pastor, estava difícil demais. Eu não suportei o prejuízo, a dificuldade, a pressão. Pastor, o ataque da víbora foi terrível. E eu acabei, estou meio fraco, estou sem congregar, estou sem tomar ceia. Não estou firme. Pastor, estou desviado da igreja, do evangelho. Pastor, enfraqueci, parei de congregar.
Pastor, eu tenho ouvido a palavra, eu tenho vindo à igreja, mas eu preciso entregar minha vida a Cristo. Eu preciso viver o propósito de Deus. Eu preciso chegar onde Deus quer que eu chegue. Eu quero entrar no céu pela porta. Eu quero ser arrebatado no arrebatamento da igreja. E você está aqui essa noite. E não adianta fugir do processo. Melhor do que fugir do processo é aceitar o propósito. Deus tem um propósito com você. Você não é novidade para Deus. Eu sou isso, sou aquilo, sou fraco, minha natureza é assim. Deus te conhece. Deus está interessado na sua alma. Deus é poderoso para te transformar, para te mudar. Deus é poderoso para ajudar você a vencer a víbora que tanto te persegue. E nesta noite algumas pessoas precisam tomar essa decisão. A decisão de voltar para o propósito. Você saiu do propósito, precisa voltar para ele. Aonde está a primeira pessoa que vai retornar hoje? Pastor, eu vou ficar firme. Eu vou voltar para Jesus. Eu quero voltar a congregar. Pastor, eu não quero ser apenas um ouvinte. Eu quero viver a plenitude do evangelho. Eu quero servir ao Senhor. Eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. Você está aqui, faça isso agora. Você está lá na galeria, você que está aqui embaixo. Um sinal com as tuas mãos, você diz: sou eu, pastor, eu quero. Pastor, eu não tenho força. Deus não precisa de força. Força Deus já tem. Tem alguém? Alguém? Vem cá. Onde levantar uma mão, um crente ajuda a chegar aqui. A filha de Deus, ela está chorando e Jesus falou com ela, irmãos. Ela vai viver o propósito de Deus. Está lá a segunda filha de Deus. Aonde está a terceira vida? Terceira vida. Aonde está? Aonde está a terceira pessoa? Você sabe que é contigo. Você precisa tomar essa decisão. Você precisa viver o propósito de Deus. Você não pode cochear em dois pensamentos. Você precisa viver o que Deus tem para você. Aonde está a terceira vida? Aonde está você que quer entregar a sua vida a Jesus? Está vindo mais um, irmão. Que bênção. Glória a Deus, meu irmão. Volta para o propósito, meu irmão. Deus é contigo. Aonde está a quarta pessoa? A quarta. A quarta. Lá na galeria tem alguém para descer. Por que você não desce? Por que você não vem? Por que você não toma essa atitude? Essa atitude de viver tudo aquilo que Deus falou a teu respeito. Tudo que Deus falou sobre você. Viva isso. Deus tem um propósito para a tua vida. Agora você precisa lutar por ele. A salvação é pela graça, mas o reino de Deus é tomado à força. Lute! Aonde está a quarta vida? A quarta. Nós vamos orar. Você pode sair do teu lugar correndo, dá tempo. Correndo. Está vindo aqui uma adolescente para Jesus? Olha aí. Ele quer viver o propósito de Deus. Aonde está a quinta pessoa? Aonde está a quinta pessoa? Aonde está você, filha de Deus, filho de Deus? Vem para cá. Vem para cá, Jesus vai te abraçar hoje. Vem, filho de Deus, venha. Vem, Deus vai mudar o quadro. Deus vai mudar tudo. Deus vai mudar essa situação. Vem, filha de Deus, vem. Vem, filho de Deus, vem para cá. Vem para cá fazer uma aliança com teu Deus. Viver o propósito de Deus na tua vida. Vem para cá. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele te aceita, Ele te recebe. Ele é um bom Pai, misericordioso, rico em perdoar e grande em misericórdia. Tem mais alguém que quer tomar essa rica decisão? Essa nobre decisão? Vem como você estiver. Se possível, pastor, eu vou me arrastar daí, porque eu não tenho força nenhuma. Vem do jeito que você está. Jesus vai mudar a sua vida. Jesus vai mudar a sua história. Mais alguém para Cristo? Eu preciso terminar agora. Então estenda suas mãos para cá. Senhor, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque eles não andarão mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se Deus os justifica, quem os condenará? Os teus filhos hoje, Senhor, vêm para a tua presença porque querem viver o teu propósito. E o Senhor os recebe e os anjos festejam. E a fonte de vida também festeja, porque há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam do arrependimento. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. Irmãos, 30 segundos da sua atenção. Lá na saída vai ter esse livro aqui. Esse livro saiu tem uns 40 dias. E eu acho que tem 25 livros ali. São os últimos 25 dessa edição.
Eu recebi muitos testemunhos sobre este livro, muitos, inclusive de um senador da República que me contactou para falar o que ele recebeu através desta mensagem. Hoje, uma pessoa me mandou uma mensagem numa rede social dizendo assim: olha, eu estou aqui em casa chorando. Eu recebi muito através da leitura deste livro. O tema é: você não pode parar. Você que está debaixo de pressão, está sonhando, está lutando para conseguir, está passando aí, precisando de insistir, de perseverar, este livro vai te ajudar muito. R$20 vai estar lá atrás, só tem 25, tá? Pastor Delano, meu abraço ao Senhor, a fonte de vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que bênção, não é, irmãos? É sempre uma honra, uma alegria ter o pastor Moisés conosco ministrando a palavra de Deus. Nós amamos a palavra, o fogo, uma bênção. E os irmãos que estão aqui na frente, o pastor já orou, você vai receber um presente que é 2 em 1. É uma ficha. E ela é o primeiro presente, porque ao você preencher esta ficha, saindo do culto, do templo, à direita você vai só entregar. E o primeiro presente é a ficha, porque um pastor ou um missionário da igreja vai entrar em contato com você. Ninguém tem tempo para ninguém. Só que com essa ficha alguém vai ligar para saber como você está, te ajudar nos próximos passos da sua fé, mediante a sua decisão tão linda e importante hoje. O segundo presente também é com a ficha. Ao entregar a ficha, ninguém vai perguntar nada para você, porque ninguém quer te segurar aqui. Você vai ganhar um doce presente da igreja. Amém? Para a gente marcar e não esquecer desse dia tão importante. Então, por gentileza, você que tomou essa decisão hoje, já recebeu a oração, preencha essa ficha e entregue na saída, porque a gente quer te ajudar, quer caminhar com você. Amém? Glória a Deus. Pode retornar para o seu assento. Eu quero só 1 minuto da atenção dos irmãos. Para as irmãs que conseguiram fazer a sua inscrição para o Aviva Mulher. O Aviva Mulher, os portões se abrirão às 13h30 da tarde. Você vai para o centro de celebrações, fica na rodovia ali Norte-Sul, Jardim Camburi. Os portões se abrirão às 13h30. Lá vai ter toda uma estrutura para você lanchar, a Viva Beauty, um lugar para você, né, ficar mais bonita do que você é. Tem lá, acho que vai ter alguma coisa para você adquirir uma Bíblia nova, se você não tiver, acho que vai ter um store lá, não tenho certeza. Mas comida e a Viva Beauty vai ter com certeza. E depois os portões para o acesso ao templo serão abertos um pouco tempo depois, eu não sei que horas, mas você só vai ter acesso ao templo, onde tem os assentos, todas juntas. Então, não vai ter aquele alvoroço. Venha mais cedo para você chegar, comer, orar, se organizar, ok? Não fique de fora. Quero avisar também que é a partir dos 18 anos, não é? É 18 anos e nós não teremos Fonte Kids lá. Então, não é para levar criança, porque não terá uma estrutura para cuidar do seu filho. Amém? Bênção demais, né? Vamos colocar as nossas mãos aos céus. Deus tem grande bênção. Que palavra maravilhosa, né, Patrícia? Uma bênção. Que o grande... Lembrar, você só tem 25 livros, pastor? Então, meu irmão, quando eu der a bênção apostólica, você pega a unção do Zayn Bolt e chega lá correndo, porque receber instruções da Bíblia para não poder parar é precioso demais. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, e as mais ricas e doces consolações, mediante a presença viva do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, e os irmãos que aguardam a vinda do Senhor Jesus, digam amém? Amém. Não sai daqui sem dar um abraço. Meus irmãos, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Que Deus possa ter abençoado a sua vida e da sua família através desses testemunhos. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para um amigo que está desviado do caminho do Senhor.